O jogo da galinha, muito famoso entre os jovens americanos na década de 50, consistia em colocar dois veículos um de frente para o outro e acelerar. Perdia o jogo aquele motorista que desviasse primeiro. Trata-se pra gente de uma questão de sobrevivência, mas ele é um exemplo típico da teoria dos jogos, um modelo matemático que explica como que as pessoas interagem entre si para buscar também o máximo de ganhos possíveis. Isso tem muita relação com a política e é isso que nós vamos ver nesse vídeo. E aí, tudo bem? Política, economia, filosofia, sociologia são algumas das disciplinas em que a teoria dos jogos podem ser aplicadas. Vamos focar, obviamente, na questão política, né? Mas vamos extrapolar para algumas situações. Para a gente definir o que é isso, e é um tema bem interessante, todas as vezes que você gera uma interação com alguém, pode colocar isso na sua vida, tá? Todas as vezes que você gera uma interação com alguém, você pode criar três situações básicas, né? Então, uma situação de conflito, de cooperação ou de competição. Por exemplo, se você tem um amigo que tem uma determinada demanda e você quer ajudá-lo nessa demanda, você está cooperando com ele, certo? Então, você pode cooperar, mesmo que não ganhe nada com isso pessoalmente, mas você pode cooperar com alguém, não precisa ser só com um amigo, pode ser com uma pessoa que você nem conheça tanto, mas que tenha um objetivo que você compartilha com ele, e você faz uma cooperação direta com a pessoa, focando no fim, né, no objetivo final. Esse tipo de cooperação se chama teleológica. Uma outra forma de cooperação é a mais indireta. Por exemplo, você vai numa mercearia, num supermercado e você compra um produto. Indiretamente, você cooperou com o dono do supermercado, você cooperou com a cadeia produtiva, certo? Você não conhece essas pessoas, mas houve uma cooperação da sua parte ao comprar aquele produto. Esse tipo de cooperação é conhecida como a teleológica, certo? E, de qualquer forma, quando há essa interação, nem sempre a cooperação é o que chama mais atenção, enfim, é o objetivo final. Dependendo da forma que se interage, dependendo dos desejos e objetivos de cada um, isso pode se transformar numa competição ou num conflito. A teoria dos jogos é uma teoria que analisa, por meio de modelos matemáticos, como que as pessoas interagem, que tipo de decisões elas tomam em situações, seja de cooperação, seja de conflito. E para a política isso é muito interessante porque, vamos lá, uma eleição é uma situação, né, de conflito. Um desenho e uma estruturação de uma política pública em prol da criança e do adolescente pode se transformar numa situação de cooperação. E assim sucessivamente. Então, como é que você traduz isso por meio dessa teoria dos jogos, né? Você tem opções, como eu disse, eu exemplifiquei no jogo da galinha, você tem opções de situações em que você vai medir como as pessoas vão reagir. O sistema, ou digamos, o modelo mais famoso da teoria dos jogos é o chamado dilema dos prisioneiros. Imagine então que duas pessoas, dois criminosos são presos, mas o delegado não tem prova suficiente para poder condená-los, tá certo? Então ele tem uma ideia e coloca essas duas pessoas em celas separadas e faz uma proposta para cada uma delas. O prisioneiro A e o prisioneiro B. Eles não estão se comunicando, não sabem o que cada um vai fazer, qual é a decisão que cada um vai tomar, e eles têm basicamente duas opções. Ou eles vão trair, ou eles vão cooperar. Então eles podem cooperar com o delegado, ou cooperar entre si, ou podem simplesmente trair o seu parceiro. Tá certo? Então ele pode cooperar com a investigação ou pode trair o parceiro. Como que esse modelo é apresentado? Olha aí na sua tela
esse quadrinho do dilema do prisioneiro, tá bem? Bota aí pra gente, Lu. Bom, então, imagine que você tem, como eu disse, o prisioneiro A e o prisioneiro B. Imagine então que o prisioneiro A, ele vai interagir com o delegado e ele não sabe que o prisioneiro B disse para o delegado antes, tá certo? Então, quais são as opções que a gente tem? Como eu já disse, o prisioneiro, imagina que o prisioneiro A, ele nega o crime, tá certo? E o prisioneiro B também nega o crime. Nesse caso, o que acontece com eles? Olha, quando os dois negam o crime, a pena é de 6 meses. Então imagina que o prisioneiro A, ele também nega o crime, porém, nesse caso, o prisioneiro B delata, ele trai. Então, no caso, o prisioneiro A é condenado a 10 anos e o B sai livre, porque ele delatou o seu parceiro, né, que é o prisioneiro A. Próxima opção é quando o prisioneiro A delata ou trai. Então, se o prisioneiro trai e o B nega, né, o A sai livre e o B é condenado a 10 anos de prisão, porque aí o A que delatou, que traiu o B. Se ambos traem, o B delata o A e o A delata o B, ambos são condenados a 5 anos de cadeia. Tá claro aqui, certo? Bom, o que isso significa? Significa que no modelo do dilema do prisioneiro, trair é a melhor opção. Por quê? Porque aquele que trai, né, dependendo da circunstância, é aquele que sai livre, sem nenhuma punição, tá certo? Porque se ambos negarem, os dois estão condenados a 6 meses. E se um deles trair e o outro negar, ele sai, o que trair é o que sai livre. E se, porém, ambos traírem, ambos pegam 5 anos de cadeia. Então, qual que é a questão aqui? Qual que é a ilustração? Percebam que como um não se comunica com o outro, por mais que eles tenham pactuado que, olha, se pegar a gente, nós não vamos trair nenhum nem outro, ele sabe que se o parceiro trair, é ele que vai pegar, o que não trair, os 10 anos. Então o pacto, ele cai por terra. Por quê? Porque teria que haver uma confiança absurda, né, plena, para que a pessoa dentro da sala com o delegado não pensasse, puxa vida, se eu negar e ele trair, é eu que vou pegar os 10 anos. Qual que é a tendência, então? A tendência é de uma decisão praticamente unilateral, né? Então ele vai trair, confiando de que ele pode, com a traição, sair livre, né? Bem, percebam então o seguinte, que nesse modelo, a traição é chamado de o modelo de, digamos, resposta dominante, tá certo? Ou de estratégia dominante. Quando há estratégia dominante, a tendência é que as pessoas vão trair. E aí caem, se ambos traírem, na pena de 5 anos para cada um. E se chega a um equilíbrio para ambos, chamado equilíbrio de Nash. Então, no equilíbrio de Nash, nenhum jogador pode melhorar seu resultado com uma ação unilateral. Então, perceba que nem sempre a decisão da estratégia dominante vai resultar em algo melhor, tá certo? E por que isso é aplicado no jogo político? Porque, ora, vamos transferir isso para a realidade, né? O que se tenta fazer é analisar a forma como as pessoas vão tomar a decisão. E observe que no dilema do prisioneiro, apesar da estratégia dominante, que impele a pessoa a trair, com a esperança de ter um resultado melhor, no próprio esquema que vocês viram do dilema do prisioneiro,
a colaboração, a cooperação resulta para ambos em um equilíbrio traduzido no caso, de 6 meses de prisão. Perceba que no final das contas, a cooperação entre ambos é a melhor. Porém, assim como na vida real, você não sabe necessariamente o que o seu opositor está fazendo, está pensando e como ele agirá. Então, a partir desse modelo do dilema do prisioneiro e a partir do modelo tanto do equilíbrio de Nash e, de forma geral, da teoria dos jogos, porque existem vários jogos, nós falamos do jogo da galinha e aqui no jogo, no dilema do prisioneiro, existem vários jogos que explicam como as pessoas são impelidas a tomar a decisão da forma mais racional possível e com o objetivo sempre de maximizar os seus ganhos pessoais. Na economia, o objetivo é maximizar os lucros, né? E na política é maximizar os seus ganhos pessoais no sentido de obter mais poder, obter mais força para o exercício do poder. Então, na política, assim como na economia, também são usadas algumas teorias e modelos matemáticos para tentar prever o que uma pessoa ou que um conjunto de pessoas vai fazer. Para a gente terminar, eu costumo dizer que quando eu olho um indivíduo, e isso serve para todos vocês, observe isso, é muito difícil você saber quem que é aquela pessoa. Você pode conversar com ela, mas você nunca sabe quais são exatamente os sonhos, quais são as angústias, os traumas, os planos. Porém, quando você coloca centenas ou milhares de pessoas juntas, você sabe exatamente, né, prever como essas pessoas pensam, como elas deverão agir. Isso se transforma o quê? Numa verdade matemática. Um indivíduo é um mistério absoluto. Um conjunto de indivíduos é uma verdade matemática. E esse tipo de teoria de jogos, né, de ilustrações da teoria dos jogos e dos modelos matemáticos, ajudam a ciência política a prever vários dos comportamentos, por exemplo, dos eleitores. Então, essa é mais uma curiosidade, um conhecimento para você da área de política, da teoria política. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, coloque o seu like, por favor. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e vamos lá expandir esse conhecimento e expandir essa visão do que é a política e a ciência política para todos nós, tá bem? Valeu, obrigado, tchau!